Se o tema da live é educação e projetos de vida, entendo que minha missão nesse momento seja de inspirar pessoas, e para inspirar pessoas, nada melhor do que histórias reais, porque no mundo da fantasia, tudo é possível e realizável, mas na vida real nada é assim tão simples. Então, vou contar 3 breves resumos de vida de pessoas que aprenderam que educação pode de fato mudar vidas e destinos. E já inicio com a primeira história, que é a trajetória de um jovem que vamos chamar nesse momento de Luiz. Luiz era um jovem de apenas 15 anos, mas já bastante preocupado com seu futuro. Afinal, sua mãe, que era técnica de enfermagem, trabalhava o dia inteiro e sempre que aparecia algum trabalho extra, ainda ficava no turno da noite para complementar as despesas da família. Seu irmão tinha 14 anos e, assim como ele, apenas estudava. A figura de pai nesta família não era presente nem de forma física, nem na ajuda financeira. Portanto, eram apenas os 3. Essa família morava de favor na região norte do país, no fundo da casa de uma das tias de Luiz. Mas eles eram todos do Nordeste. A ida para o norte, a ida para o norte já tinha sido motivada pela falta de oportunidades para a mãe de Luiz, na sua cidade natal. Após ela ser demitida do hospital onde trabalhava, por um motivo banal, e como o trabalho era informal, não registrado, a demissão veio ainda sem nenhum direito extra. A viagem de ônibus nesse trajeto entre Norte e Nordeste demorava cerca de 4 dias. Então, a possibilidade de visita aos familiares era remota na época. Restava às crianças seguir com seus estudos e a mãe continuar trabalhando na pesada rotina de plantões diurnos ou noturnos, quando apareciam. Um dia, na escola de Luiz, se apresentou um representante de uma empresa que oferecia cursos de computação básica. O curso continha o básico sobre a criação de documentos, planilhas eletrônicas, envio de e-mail e apresentações eletrônicas. O essencial para escritório. Luiz e seu irmão se interessaram pelo curso e falaram com sua mãe, que apesar de aparentemente não ter como adicionar essa despesa extra no orçamento, confirmou a matrícula sem pestanejar. Juntamente com esse curso, ainda apareceu um outro curso, gratuito, de datilografia, oferecido por uma fundação privada. Esse curso era oferecido do outro lado da cidade, mas mesmo assim eles saíam cedo de casa, passavam pelos 2 cursos e chegavam em casa por volta de meio-dia. Esquentavam ali o almoço que a mãe tinha deixado pronto e seguiam para a escola no período da tarde. Após algum tempo, depois da conclusão do curso, a avó de Luiz foi diagnosticada com um grave problema de saúde, E ela morava no Nordeste. A mãe, que era técnica de enfermagem, decidiu largar tudo lá no Norte, voltar para o Nordeste, Então ônibus de novo, para cuidar de forma intensiva de sua mãe, que já estava idosa, mas que com os devidos cuidados poderia melhorar e ainda viver por muitos anos. Essa volta para o Nordeste parecia uma regressão, porque a falta de oportunidades já havia motivado a ida para o Norte. Como seria voltar para uma cidade pequena, sem oportunidade nenhuma de trabalho ou renda? Essa foi a sensação que eles tiveram, mas mal sabiam da importância de ter continuado com os estudos e ainda ter adquirido esses novos conhecimentos na cidade grande. Logo após chegarem no Nordeste, os 2 jovens adolescentes, agora com cerca de 16 e 17 anos, conseguiram uma vaga em um estágio de 4 horas diárias, onde os conhecimentos exigidos eram justamente computação básica e digitação. O trabalho envolvia digitar os dados coletados em um formulário de entrevista e passar para um sistema informatizado, enviando a produção pela internet. E era plenamente possível conciliar esse estágio com os estudos sem nenhum tipo de problema.
além de aprender mais sobre o ambiente de uma empresa, com acompanhamento profissional em todas as etapas. Após esse estágio, Luiz continuou estudando, concluiu uma graduação, uma especialização, continuou trabalhando, né, em diversas organizações, conseguindo melhores vagas, sempre na mesma área de atuação, mantendo uma linha de crescimento profissional impressionante. Passou em diversos concursos públicos e atualmente trabalha em uma organização muito respeitada e que paga um salário justo para suas atribuições. Seu irmão menor também seguiu firme com os estudos, concluiu uma graduação, uma especialização e também conseguiu ser aprovado em concurso público em outra empresa também renomada, que também paga uma remuneração justa pelo seu trabalho. Luiz ainda continua estudando para melhorar suas atribuições e modos de trabalho, e hoje conta com alguns estagiários que podem estar tendo oportunidades parecidas com a que ele teve no seu primeiro emprego. Os estudos tiraram Luiz do ócio e das mãos da marginalidade, ou mesmo do mercado informal, que contrata sem nenhum direito, ficando os empregados nas mãos dos empregadores de uma forma muito desigual e perversa. A carreira profissional de Luiz e de seu irmão foi reflexo de um encadeamento de ações no passado, onde a educação foi decisiva para a mudança de curso de suas vidas. Luiz deseja que todas as pessoas consigam utilizar a educação a seu favor e que possam conseguir bons trabalhos e os remunerem de forma justa, sem excessos ou falhas. Então, essa é a primeira história, né? A história de Luiz. E aí, se vocês quiserem colocar alguma consideração, eu tenho mais 2 histórias de vida aqui. Eu acho que eu conheço essa história. Quem será, Luiz? Mas, gente, não é historinha não, viu? É real. É isso que eu quero que vocês saibam. Aqui a gente não está contando história para convencer vocês, não. Aqui a gente está falando de realidade, a nossa proposta. Tem alguma pergunta? Eu não acompanhei o chat aí enquanto eu estava vendo. Não, estavam todos atentamente ouvindo um pouco da história. História do Luiz. Então tá bom, eu já passo direto para mais uma história, tá bom? E a gente pode colocar em bloco. A gente pode Ou fazer não. em bloco. Ótimo. Então vamos lá, vou colocar mais uma história, que é, então, como se fosse mais um bloco, né? Então, ao final do bloco de histórias, a gente comenta cada uma, como até faz comparativos, e aí fecha as histórias e em bloco vai colocando, eu vou anotando aqui as coisas. Então vamos lá, agora a gente vai ouvir a história de Raimunda. Raimunda, eu vou textualizar também, certo? Raimunda era uma jovem poetisa em uma família com mais 15 irmãos. Eles moravam num lugar muito distante de qualquer centro urbano e não tinham como estudar mais do que o que se conhece hoje como 6º ano do ensino fundamental. Então, na época, é como se fosse ali a 5ª série, né? Numa época onde o ensino médio era um luxo para poucos. Estamos falando aí da década de 80. Então, acho que essas histórias a gente acaba encontrando também histórias parecidas nas nossas famílias, né? Então, que, por exemplo, a Raimunda tinha 15 irmãos na década de 80. Muita gente tem mais ou menos um histórico parecido. Vamos lá. Apesar das dificuldades, seus pais faziam o possível para que todos os filhos conseguissem estudar pelo menos até o 9º ano do ensino fundamental. Para isso, juntaram algumas economias, compraram um terreno na cidade mais próxima, construíram uma pequena casa para abrigar seus filhos e familiares no período de conclusão das séries finais do ensino fundamental. Raimunda, com os esforços próprios de seus pais, de seus irmãos, conseguiu concluir o ensino fundamental, mas ainda havia o ensino médio a ser concluído. E para que isso acontecesse, precisou morar em outra cidade, mais distante de sua família e de seus irmãos. Trabalhou em casa de família, no mercado informal, fez o que foi preciso
e concluiu o ensino médio em outra região, mas não conseguiu avançar nos estudos. A universidade ainda era uma realidade muito distante para o seu mundo. Seguiu trabalhando por muitos anos em diversas empresas, em cargos que exigiam nível médio de escolaridade. Nesse período, sequer vislumbrava qualquer tipo de independência, porque os melhores trabalhos exigiam sempre o diploma de curso superior. Cerca de 20 anos mais tarde, já com 40 e poucos anos, apareceu uma oportunidade de curso superior em uma instituição pública na sua cidade, com os cursos de licenciatura em letras português e licenciatura em matemática. A idade, quase 50 anos, poderia ser um grande empecilho para o enfrentamento de um vestibular e todas as etapas que envolvem a conclusão de um curso superior. Mas a lembrança das diversas poesias escritas por toda a sua vida motivaram a inscrição, estudos, aprovação no vestibular e toda a trajetória para a conclusão do curso de Letras Português. Após a conclusão do curso, boas oportunidades apareceram, e agora, com uma profissão definida, foi possível aprofundar os estudos, sendo aprovada diversas vezes em concursos públicos, ainda que temporários, mas que garantem, de certa forma, uma maior tranquilidade financeira e psicológica para a sua vida. Se vocês pensam que ela parou por aí, aí estão enganados. Raimundo ainda concluiu uma segunda graduação e uma especialização, todas na área de educação, né? A vontade de concluir os estudos, que estava presente lá na adolescência, parece ter aflorado com gosto, mesmo após a vida adulta. Raimunda deseja que todos possam ter suas vocações pessoais espelhadas em suas profissões, porque quando a poesia deu novo rumo à sua vida, ela percebeu uma libertação nunca antes experimentada, mesmo com todo o esforço empenhado. E aí nós temos aí a história da Raimunda. Massa. Já seguindo o bloco, Vamos para a próxima história e já quero já tudo para fazer meus comentários aqui. vamos ver agora a história de Eunice. Vocês estão vendo aí Eunice na grade? Sim. Tem tudo a ver, né? Então vamos lá. Eunice era uma jovem que nasceu em uma família com muitos irmãos. A cultura na época de sua juventude ainda era muito machista e não se imaginava que uma mulher pudesse fazer quase nada que não fosse sob a fiscalização e olhares de seus pais ou maridos. Estudar, portanto, era algo que só se fazia praticamente até o casamento. E o casamento, na época, também não era algo tão trivial. Como as mulheres da época eram bem mais submissas, a permanência ou não na escola em atividades coletivas era praticamente uma opção do marido. A grande maioria das mulheres da época não conseguia estudar após o casamento. Nesse contexto, Eunice, observando os destinos das outras pessoas ao seu redor, decidiu trilhar caminho próprio e, contra tudo e contra todos, manteve sua matrícula na escola, concluindo todas as etapas possíveis naquele momento. Não foi uma missão fácil, porque muitas vezes ela precisava se deslocar por muitos quilômetros de bicicleta para ir até a escola, e precisava sair de casa muito cedo, para que não percebessem para onde ela estava indo. Era praticamente uma aventura por dia. Após a conclusão dos estudos básicos, naquela época, era possível se trabalhar na própria escola, sendo professora nas séries iniciais. Então, ela seguiu carreira ali como professora do magistério, com crianças que estão aprendendo a ler. O tempo passou, Eunice namorou, casou, teve 3 filhos, e após algum tempo ela iniciou seu curso superior, que agora já era necessário para continuar o seu trabalho em sala de aula.
O curso superior foi concluído, e isso abriu as portas para uma nova etapa de estudos, desta vez para concurso público, e que, mais uma vez, né, foi etapa vencida aí para a Eunice. O trabalho feminino na atualidade é uma realidade. As mães contribuem de forma ativa com a economia familiar. E com a Eunice não é diferente. Ela sempre esteve junto com seu marido, ajudando de forma igualitária nas despesas da família e na sua cidade já ensinou muitas crianças a ler e escrever. Ela me disse que foram mais de 600, viu? Hoje, muitos adultos e formados. Nos momentos de perseguição política, coisa que sempre existe em cidade pequena, o trabalho de Eunice e a sua aprovação em concurso público foram os pilares para que sua família não estivesse refém de grupos de oposição. O trabalho foi conquistado com muito esforço e estudo e trouxe segurança para Eunice e sua família. Hoje, já aposentada, Eunice curte sua família pelo Facebook, porque já estão todos adultos e moram fora, e cuida de seu marido e de suas plantas. O marido de Eunice, que sempre apoiou sua trajetória de trabalho e independência, também mostra com ações práticas que existe também pessoas que podem até ter pouco estudo formal, mas que possuem muita educação. Ir contra ações burras da sociedade, na época o machista, né, o machismo, que era bem mais evidente, e contra as ações da sociedade que são feitas em regime de manada, onde a maioria acredita estar fazendo ações corretas, assim como foi a escravatura dos negros na época dos escravos, a não assinatura de carteira de trabalho de empregadas domésticas, que isso foi até pouquíssimo tempo, né? Esse pensamento machista, esses pensamentos todos retrógrados que a sociedade ainda hoje existe, mas não é num grau tão elevado quanto era antes, infelizmente ainda estão tão presentes nas nossas vidas cotidianas. Certamente. Eunice deseja que todos possam fazer suas escolhas com liberdade e que a educação e o respeito mútuo sejam os norteadores de suas vidas, porque assim como a educação mudou para melhor, o rumo da vida dela pode transformar muito mais vidas de uma forma benéfica. Aí essa foi a história da Eunice. E aí o diploma da Eunice. Tem um bloquinho final, mas se vocês quiserem fazer considerações, fiquem à vontade. Certo. Eu vou começar aqui, mas gente, está livre para qualquer pessoa. Eu acho que o que as três histórias trazem, assim, que fica de forte para mim, sabe? Liberdade. A gente pode não perceber, gente, mas o mundo, ele é coberto de algemas e amarras invisíveis, intelectuais, econômicas, de controle, de força, de influência. E, gente, a educação, né, a cabeça aberta, isso quebra muitas amarras, assim. Você sair de uma família de 15 filhos, assim. Eu imagino, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela saiu de uma família de 8 filhos do interior, pai trabalhando no roçado. E eu sei que essa é a realidade dos pais de muita gente aqui, ou mesmo a sua própria realidade aqui. Ela parou de estudar na 7ª série e aos 40 anos ela retornou para estudar porque ela queria. Ela tinha essa vontade. E assim, foi uma libertação para ela. Ela poder ter o diploma em mãos, ela poder dizer que estudou, ela poder dizer que concluiu, né, boa parte dos estudos. E eu acho que é uma coisa que me fica muito forte. É liberdade. Você imagina, por exemplo, o Luiz, que foi, voltou, que já esteve em muitos lugares, mas agora ele está no lugar dele. Ele não está mais atirado assim aos lugares, né? Ele está no lugar dele, onde ele conquistou, onde ele quis. E a gente também não tem a intenção, gente, de fazer um discurso meramente meritocrático, de que
tudo está nas suas mãos, que é só querer e vai conseguir, mas que a educação passa pela conquista, assim, né? Passa por isso, passa por você ter a sua mente aberta. E, gente, vocês não só são hoje frutos disso, como são também, serão em breve, e alguns já são canal para isso. Vocês estão tirando muitas algemas e muitas amarras de muita gente que está hoje buscando a educação nas mãos de vocês. Eu sei que hoje parece que aquele menino danado, aquela pessoa que bagunça, aqueles pais chatos, né? Eles são sempre empecilhos, às vezes chamam mais atenção do que aquela dose de alívio para o mundo que vocês levam quando vocês levam conhecimento para as pessoas. Então, liberdade foi o que me ficou dessas histórias todas. Gente, deixa eu comentar. Que histórias lindas e reais. Olha, que coisa mais linda que eu conheço essas histórias aí, algumas. Que coisa linda. Quando o Tiago disse, olha, tá ficando lindo, eu imaginei aqueles slides mirabolantes que ele adora, aqueles efeitos, mais linda de história. E outra coisa, nós temos 40, né? Com nós três, acho que 30 e poucos. Podem colocar aí no chat ou no chat comentários ou quem quer falar. É uma questão, eu fiquei pensando até numa reflexão minha, porque cada um de nós não escreve a própria história até chegar até aqui. Porque quando a gente escreve a própria história até chegar até aqui, até onde vocês estão, que é na universidade, primeiro semestre, segundo e terceiro, nos acompanhamentos pedagógicos, a gente escuta histórias lindas. Então, a partir do momento que eu escrevo, hoje à noite, se os meninos, quem tem menino, bota para dormir. Hoje à noite, quando os meninos estiverem dormindo, eu sei, aqui tem mães. Quando os meninos estiverem dormindo, e quem não tem menino, tente colocar, fazer uma folha da história, Lívia, é contigo mesmo, da história de vocês até chegar até aqui. Ontem nós conversamos, é porque ontem eu conversei com a Lívia, a gente conversou sobre muitas histórias ontem de rotina de estudo, e colocando com uma educação e projeto de vida. Contem para vocês mesmos a história que vocês fizeram até chegar na UFCA, até passar do primeiro para o segundo e terceiro semestre, porque o que é que vocês podem fazer? Vocês podem reler e ver o quanto vocês se superaram. Imagine a história de vocês quando tiver esse chapéuzinho aí, no dia que Tiago colocar aquela música preferida, o filme que não passa na cabeça de vocês, aquela música que não é aleatória, que é a história de vida de vocês. E quando a gente vê essas histórias reais e escuta, que lindo a história do outro, mas se a gente colocar no papel a nossa história, a gente vai ver o quanto também a gente superou. E que a educação, ela está fazendo uma mediação para você melhorar. Quantos e quantos alunos nossos não entraram sem perspectiva, sem ter emprego, e hoje, esse ano nós não vamos ter, mas eu fico muito emocionada no dia do desfile de agosto do município aqui da cidade do Brejo, porque naquele desfile tem várias escolas, e a gente vê os nossos alunos empregados passando por aquelas escolas, e a gente vê o quanto a educação fez crescer. Então, façam isso hoje, escrevam uma folha, 5 linhas de histórias de vocês, iguais a essas histórias que a gente se inspira, ou de pessoas que inspiram que essas pessoas vivam essas coisas, elas vão se surpreender quando elas escreverem, que ela, puxa, consegui isso tudo, elas vão se surpreender. Tem aqui o chat, deixa eu ler aqui algumas coisas dos alunos. Espera aí, Raíra, fazendo esse exercício de Raíra, fazendo esse exercício que nos lembramos de nossas pequenas vitórias, que acabaram esquecidas. Isso mesmo, Raíra, isso é para mim também. Às vezes eu esqueço do trajeto que eu fiz e me reclamo. Sou desse jeito.
Histórias de superação e que nos motivam a não desistir. Eu estou lendo só dos alunos, Roosevelt. História de Tudo bem. superação e que nos motivam a não desistir diante dos desafios. Lívia, gosto muito de quando estou estressada ou passando por dificuldades, fazer tipo diário. Eu também, Lívia. Quando eu penso que eu rasguei os meus dos 20 anos, me dá uma angústia. Não era para eu ter rasgado, não, para eu ler tudo agora. Eu mesmo me dou conselho. Lívia, eu sou desse jeito. Roosevelt, fala aí. Eu sou igual a Lívia, eu escrevo tudo. E ainda vamos mais longe ainda, Raíra. Claudiane, acredito no poder transformador da educação. Histórias assim nos motivam a acreditar no nosso potencial. E eu ainda digo, quando a gente diz assim, histórias assim, se a gente escrever a nossa em um papel, a nossa história teve muita superação. E vendo que a do outro também conseguiu essa superação, a gente tem esse estímulo. Poxa vida, passou por tudo isso e conseguiu, então somos todos iguais. Todo mundo, não vou dizer todo mundo no mesmo barco, não, que não está, não. Digamos, todo mundo no mesmo bar, ou no mesmo mar, mas em situações diferentes. Exatamente. A gente está na mesma correnteza, né? E cada um no seu barquinho remando para chegar cada vez mais longe. Agora eu quero que diga, porque que eu e Elívia, um monte de gente aí tem mania de escrever. Eu escrevo, Elívia, eu dou conselho para mim só. Assim, Elívia, eu dou conselho para mim, mas geralmente eu não cumpro o conselho. Falta o Thiago concluir, então, a parte dele aí, as Eu considerações acho dele, né? que, se alguém dos alunos também tiver uma história parecida, eu acho que pode contar também, fiquem à vontade. A Alisson ligou o microfone. Vamos, algum aluno, para contar alguma história. E todos nós temos, gente. Não fica restrito a vocês, não. Ia ser bom ouvir um pouquinho da história de vocês também. Só se quiser compartilhar. Eu não vou contar a minha, porque vai chegar na novela e aí não dá certo. Eu não sou uma pessoa que sei resumir. São vários capítulos. Tá, então eu vou continuar aqui com a conclusão, que é justamente eu explicando as histórias. Enquanto eu contava essas histórias, eu omitia aí alguns pequenos detalhes. O Luiz, que a Lídia já matou a charada, na verdade sou eu, né? Se chama Tiago e sou eu. Raimunda é minha mãe, então se vocês perceberam, ela esteve na primeira e na segunda história, com história autoral e com uma história de apoio aí, que era a enfermeira que trabalhava dia e noite e trabalhou em escritório, trabalhou em todos os lugares que você imaginar, mas nunca conseguiu ter uma certa independência com os trabalhos, né? Olha aí, Claudiano também acertou. Não que sejam ruins os trabalhos que suspeitei desde o princípio, né, de ensino médio, mas a gente precisa evoluir, ter uma profissão, né? E é como o Roosevelt falou, é o que nos acaba dando a liberdade que a gente tanto sonha, né? Nem é tão liberto ainda, porque a gente, às vezes, por exemplo, eu moro longe da minha mãe, tem horas que eu tenho vontade de ir lá, né? Nem é tão longe, mas a gente não consegue simplesmente pegar o carro e ir lá, dar um beijo na mãe e voltar. Não é só assim, né? Mas as amarras, para quem consegue avançar um pouco mais, são menores do que, por exemplo, na época que a gente estava em Rondônia, que eram 4 dias, a distância era maior, e o perrengue também era muito maior, né? Então, essas histórias mostram que, mais do que simplesmente diplomas, a educação é a raiz de muitas oportunidades e um verdadeiro portal de abertura para caminhos diversos. Mas todos eles levam caminhos diversos, está aqui. Mas todos eles levam a um bom final. Você deve ter percebido que nenhum dos caminhos finais das histórias, das 3, levou à riqueza em termos financeiros. E aí eu já vou puxar aqui um pouquinho essa questão de riqueza, que entendo eu que riqueza extrema é algo a se combater e não a se cultuar. E a gente vê muito essa nossa sociedade cultuando a riqueza extrema, né? Você precisa ficar rico, rápido, né, de uma forma, de qualquer jeito, e eu acho que não é por aí que a sociedade vai crescer. Porque quando uma família
ou um grupo, que seja lá qual for, tem mais oportunidades de acesso a serviços que numa sociedade ideal deveriam ser básicos, como, por exemplo, saúde, é que se percebe que a riqueza extrema faz mal para as sociedades, e não o contrário. Mas como esse tema é muito amplo, né, a gente pode tratar ele em outro momento. Mas o que eu quero dizer, assim, que o ensinamento aqui é que o caminho trilhado com bases educacionais é uma estrada que transforma e liberta indivíduos e famílias. Essa libertação, né, acho que Roosevelt e eu pensamos na mesma linha de pensamento, essa libertação é muito importante. Sim. Porque numa sociedade onde as pessoas podem ter mais independência para decidir o que querem fazer, como e vão viver, qual filosofia de vida vão seguir, qual religião, qual gosto elas vão ter, tudo acontece de forma mais leve e natural. A educação a que me referi, na maioria dos casos, vem junto com a escolaridade, mas a escolaridade muitas vezes não consegue trazer essa liberdade. Vocês conhecem algumas pessoas que têm diplomas, né, graduações e pós-graduações, mas que ainda assim são reféns psicológicos de outras pessoas ou de outras organizações. É bem provável que sim, mas no geral são exceções. O que quero deixar claro é que a baixa escolaridade leva as pessoas com muito mais facilidade para as prisões de nossa sociedade, que chamo carinhosamente de senzala moderna, que são a fatal combinação, são, por exemplo, né, a fatal combinação entre trabalho cansativo, repetitivo, que não remunera nem bem, nem mal, e exigem muito do corpo e alma. As pessoas que se encontram nesses ciclos viciosos têm muita dificuldade para sair deles e muitas vezes não conseguem estudar, ter um hobby, entender o mundo ao seu redor com clareza ou fazer o que lhes agrada como ser humano. E dia após dia vão se transformando em robôs modernos, ciborgues da nossa sociedade. Então, acho que é o finalzinho do texto. Não, tem só um finalzinho aqui que finalizo minha fala trazendo um trecho para reflexão sobre esse tema. Esse é outro, não, quando a gente fala em educação, perfeito. Retirado do livro Pedagogia dos Oprimidos, de Paulo Freire, que diz o seguinte, tá aí, né? Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade para que sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se, né? Da permanência da injustiça. A ordem social injusta é a fonte geradora permanente dessa generosidade, que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Então, enquanto houver pessoas presas nesses ciclos viciosos, enquanto existir a riqueza extrema, enquanto o suporte básico para a vida estiver numa vitrine de hospital privado, as pessoas deverão se armar de educação, de escolaridade, de diplomas e de boas posições profissionais e políticas na sociedade. E o único caminho para que isso seja possível de forma sustentável passa pela estrada da educação. E é por isso que todos nós devemos levantar essa bandeira.